Vamos abrir a Bíblia em nome de Jesus? Irmãos, temos falado sobre algo que Deus tem que fazer sobre a sua vida. O pastor Jamil, ele falou de trabalho, falou de boa administração e ele falou de que mais? Fidelidade a quem? A Deus. Aprendemos na semana passada que José ele tinha todas essas qualidades, mas José ele se dedicava ao trabalho de uma maneira que Deus honrou ele. Honrou como assim, pastor? Meu irmão, se você se dedica a algo, Deus vai te honrar. Não adianta você, meu querido, ir ao trabalho ou presta serviço a uma empresa ou trabalha para si próprio e se você der nó em pingo d'água, você nunca vai crescer na vida. Você sabe por quê? Por que eu nunca vou crescer, pastor? Porque o trabalho com fidelidade são uma das coisas da fase da vida de José que a gente tem que ter exemplo para vencer. Porque José ele trabalhou como um servo para ser colocado um governador. E trabalhar com excelência, meu irmão, são condições para a pessoa que é justa, não injustas. Porque Deus não é injusto. Deus ele é o quê? Justo. Porque há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Em Gênesis 39, primeiro, a Bíblia diz assim, Gênesis 39, primeiro. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão que, irmãos? Próspero, e estava na casa de o seu senhor egípcio. Olha, um varão próspero, mas ele estava ali com prosperidade. Qual é essa prosperidade? De um trabalho com excelência. Quando a Bíblia fala que José era um varão próspero na casa de Potifar, não era porque o José era o dono da casa. O José era um trabalhador próspero. Era um homem desenrolado. Era um homem que tudo o que ele fazia, Deus abençoava. No nome de quem? De Jesus. Tudo. Se, por exemplo, José ia varrer um chão, José varreu o chão com excelência. Mas tem gente, meu querido, que trabalha com serviços gerais, ele desdroba. Como, pastor? Ele coloca a sujeira debaixo do tapete. Não, pastor, eu trabalho, pastor, como um professor. Sim, se você vai lá para dar aula, você não pode ficar olhando, meu querido, para aqueles que não querem aprender. Você tem que fazer o seu trabalho com excelência. Por quê, pastor? Porque se você não fizer o seu trabalho com excelência, quem vai te honrar? É Deus. Mas se você não fizer, Deus não tem como te honrar. Ah, mas eu sou, pastor, um funcionário. Chego lá para mim trabalhar. Aí o horário de trabalhar é 8 horas. Eu chego 9h30. Eu estou querendo trabalhar ou estou querendo, meu irmão, enganar? Eu posso enganar um homem, mas a Deus ninguém engana. Você sabe por que a Deus ninguém engana? Por quê, pastor? Porque, olha o que diz aqui 2, e o Senhor estava com quem? Com José. A gente tem que dar, meu irmão, um bom exemplo. Principalmente aquele que é crente. Aquele que diz que é homem de Deus e mulher de Deus. Você sabe por quê? Porque tem muito crente que é enrolado, irmão. Já viu falar? Ah, eu vou fazer negócio com crente, que crente é o quê? Enganador. Crente enrolado. Aquele espírito de Jacó. Qual é o espírito de Jacó? É o espírito enganador. E isso não tem que acontecer na sua vida. Você sabe por quê? Porque o José, meu irmão, sendo escravo na casa de Potifar, o Senhor prosperava. O Senhor abençoava. Porque ele trabalhava com excelência. Ah, eu sou um vendedor. Ah, cheguei à minha meta. Sim. Agora eu não vou fazer mais nada. Agora eu não vou ficar agora descansar. Agora eu vou botar as pernas para cima. Ah, agora eu não vou nem mais trabalhar. Não vou mais não. Meu irmão, você não está trabalhando com excelência. Você está sendo um mais um. Você sabe por quê? Porque o que diz novamente?
E o Senhor estava com José, e foi um varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava aonde? Em suas mãos. Tudo que José fazia, Deus o abençoava. Vou te dizer o quê? José chegava na cozinha, ia trabalhar de cozinheiro, Deus abençoava. Mas por quê? Mas José nem sabe, porque José fazia com excelência. Já fez alguma coisa com preguiça? Quem já fez alguma coisa com preguiça aqui? Quem já fez? Quem já foi para o trabalho? Seja sincero, irmão, com preguiça. Aquele dia foi o pior dia da sua vida. As horas não passam? Verdade? Sim ou não? Não passa a hora? Você não vai trabalhar com excelência? Então é mais gente você ficar em casa. Porque você vai dar um mau testemunho. E aí, pastor, se eu der um mau testemunho, como que o seu patrão vai te olhar, irmão? Como teus funcionários vão te olhar? Os teus alunos? Como, pastor? Porque, versículo 4, e José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Pelo trabalho com excelência, José foi colocado como gerente da casa de quem? De Potifar. O trabalho com excelência. Mas tem gente que ele acha que ele não tem capacidade. Trabalha até com excelência. O patrão até quer promover a gerente, promover ao ser sócio dele. Mas sabe o que acontece? A pessoa ela não se vê grande. Sabe por quê? Porque ela não aplica o seu coração. E o Senhor era com José como um varão próspero. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Para você prestar atenção, meu querido, nessa primeira parte. Qual é a primeira parte? José, trabalho como servo. E a aplicação Deus observa a nossa postura. Se nós somos fiéis, trabalhamos com excelência, ou estamos fazendo o quê? Dando nó em pingo d'água. Porque a fidelidade no pouco precede, meu irmão, o muito. Sabe por quê? Colossenses 3:22. Deixa marcado aqui, que daqui a pouco nós voltamos para cá. Colossenses 3:22. E vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo o quê? A carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a quem? A Deus. Tem gente que só faz quando o chefe está por onde? Por perto. O chefe chegou, ele vai lá e limpa. O chefe está aqui, ele vai lá e faz. Meu irmão, você não está fazendo para o homem. Deus está vendo tudo. Ah, mas o patrão está aqui, eu vou fazer o meu melhor. O patrão não está, eu não vou fazer. Eu não vou. Eu não vou fazer por quê? Porque ele não está. Está aqui é o babão. E o babão que está aqui, ele vai falar tudo para ele. Eu não vou fazer não. Mas a Bíblia diz assim, ó. Versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o quê? O coração. Como ao Senhor e não a quem? Aos homens. Fazer as coisas, meu irmão, de todo o teu coração. Como que você estivesse fazendo ao Senhor. Por quê, pastor? Assim é uma vida com Deus. Tem gente, meu querido, que está aqui em busca do céu. Quem quer ir para o céu, diga amém. Mas você tem buscado intensamente ao Senhor? Ou você tem se fingido diante dos homens? Fingimento é o quê, pastor? É uma pessoa que é hipócrita. Hipócrita, pastor, é fingido. Ah, mas como assim, pastor? A hipocrisia. Ah, pastor, o fingimento.
assim, assado. Olha o versículo 24. Sabendo que recebereis no Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, Senhor, servis. Ó, a Cristo, servir de verdade, andar de verdade, em retidão. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ah, pastor, e aqui na terra, o que eu tenho que fazer? Se eu sou um funcionário, eu ganho para isso e sou remunerado para isso, eu faço o meu melhor. Se eu fizer o meu melhor, eu vou ser promovido. Eu te dou um exemplo de mim mesmo, irmão. Trabalhei numa empresa e nessa empresa eu cheguei lá ganhando na época R$200. Ó, o que é R$200, irmão? Hoje não é nada. Eu ganhava R$200 e R$1 de passagem para mim ir para casa e outro R$1 para mim voltar para a empresa. Morava no João de Deus e trabalhava no Coroadinho. Cheguei lá com a carteira limpa. Ele perguntou: você sabe fazer alguma coisa? Eu falei: não. Então eu vou assinar sua carteira. 3 meses de experiência, assinou minha carteira. E ele assinou como o quê? Serviços gerais. Isso tudo bem. Aí, como eu comia lá e eu só tinha 1 hora de almoço, os outros tinham 2. Eu fazia o quê? Eu almoçava, 20 minutos eu almoçava, os outros 40 minutos eu ia, descia, ficava na loja. E aí eu ficava na loja olhando as coisas, curioso, e vendo, e tal, e tudo. Era uma loja de bicicleta. Aí, como não tinha ninguém para atender meu dia, e ele ficava muitas vezes o patrão sozinho, eu ia e atendia. Eu lembro como hoje, irmão. O salário era quanto? 200? Fui crescendo naquela empresa. Fui indo, evoluindo. Aí ele disse: eu tenho que promover alguém. Aí ele me chamou: olha, eu vou aumentar o teu salário. Tudo bem. Aí já aumentou. Tava igual o dos outros. Aí eu comecei a me dedicar mais ainda. Ele coloca uma loja de moto bem do lado. Eu vou lá para a loja de moto e começo a aprender. E eu lembro como hoje. Aí ele me chama de novo. Não tem jeito. Eu tenho que aumentar teu salário de novo. Meu irmão, foi o maior salário da empresa. Era eu que recebia. E os outros que estavam lá há anos não tiveram aumento. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes a pessoa ela faz como se fosse para quem? Para o homem. Eu tenho que fazer como se fosse para quem? Para o Senhor, para Deus. Por quê, pastor? Porque se eu me esforçar e trabalhar com excelência, Deus vai me honrar. Em nome de quem? De Jesus. E a primeira característica de José trabalhou como servo. Servo é o quê? Escravo. Ele era escravo na casa de quem? De Potifar. Mas após ele ser escravo, ele foi caluniado e ele foi trabalhar como quem, pastor? Como um prisioneiro. A segunda fase de José, de trabalho, foi como o quê? Prisioneiro. Gênesis 39:20. Olha o que diz. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do Cáceres, no lugar aonde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa de onde? Do Cáceres. O Senhor, porém, estava com quem? Com José. Porque José, na prisão, ele trabalhava com excelência. Pastor, você sabe, né? Me passaram a perna. Pastor, sabe, né? Fui mandado embora. Pastor, eu tive que mudar de ramo. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar com excelência. Por quê? Ele foi colocado como o quê? O gerente da casa de Potifar. Agora ele estava colocado aonde? Numa prisão. José poderia estar ali chateado. Chateado como assim, pastor? Ele pensou que ali a vida dele iria mudar, mas não. Mas a Bíblia deixa bem claro assim, 21. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor.
E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os quem, irmãos? Todos quem? Os presos. Que estava na casa do Cáceres. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Quer dizer o quê? Tudo que fazia ali na prisão, quem fazia com excelência? Quem fazia com excelência? Quem fazia com excelência? José. José fazia tudo com excelência. E no 23 diz: e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor fazia o quê? Prosperava. Tudo o que José fazia, ele fazia lá na prisão também com excelência. Eu faço com excelência, pastor, no trabalho, que eu sou remunerado. Mas chego em casa, pastor, eu não quero nem lavar uma louça. Ó, irmão, cuidado, hein? Ah, pastor, mas isso é só para as irmãs. E os irmãos também não podem ajudar as irmãs? Pode ou não pode? Ah, já viu como as irmãs falaram alto? Pode. Ah, mas ele faz de qualquer jeito, eu não quero. Faça com excelência. Não faça de qualquer jeito. Ah, pastor, então tá bom, tá certo. Eu preciso fazer com excelência. Por quê, pastor? Mesmo na prisão, José serviu com responsabilidade. Você sabe por quê? Porque o Senhor era com José e estendeu sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro Mó. Por quê, pastor? O lugar onde você está, irmão, hoje, pode parecer uma prisão. Mas Deus está te preparando para coisas grandes. Tem gente que acha, prisão? Como assim, pastor? Eu tô aqui, não consigo, não dá. Tem gente, meu irmão, que se maldiz todos os dias. Tem pessoas, meu irmão, que ela acorda de manhã dizendo que agora aquele desenho, ó céu, ó vida, ó mar. Você sabe por quê? A vida dela é assim. Parece que tudo dá errado. Tudo que eu faço. Meu irmão, às vezes o negócio está até mudando, mas ela se maldiz todo dia. Aí eu te pergunto, como uma vida de um homem, de uma mulher vai mudar dessa forma? Tem um currículo enorme, grande. Mas pastor, parece que a minha vida não muda. Minha vida é a mesma. Eu acordo todo dia de manhã, até procuro. Mas você se maldiz, irmão. Sabe por quê? A Bíblia deixa bem claro, lá em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder de trazer a bênção e a maldição. Qual foi o momento que José se maldiz? Qual foi o momento que José disse, esse Deus é mau? Esse Deus aí, estou revoltado com ele. Ele me prometeu ser governador. Eu pensei que eu ia dormir e acordar governador. Tem gente que pensa que a vida dela é assim, irmão. Ela vai dormir e vai acordar o quê? Rico. Eu vou dormir. Acordei de manhã. Estou numa mansão. É assim? Não é. O que a Bíblia deixa bem claro quando Deus falou para Adão? O homem, ele tem que ganhar o quê? O seu dinheiro como? Seu próprio suor. Mas tem gente que pensa que é fácil, irmão. Não, pastor, você sabe, né? Agora aí, nesses caça-níqueis digital, vou lá jogar. Você tá vendo o que tá dando aí jogo de tigrinho, né? Prisão. Jogo de sorte, de azar. É isso, é aquilo. Eu vou fazer, Cuidado, irmão. Você tem que lutar e vencer, em nome de quem? De Jesus. E ir para cima, que Deus vai te honrar. Deus não é injusto. Você sabe por quê? José, como preso, quem honrou ele? Deus. Aí depois José, meu irmão, na prisão, ele conhece dois homens. O carcereiro Mó, o padeiro Mó, e que mais? E o copeiro Mó. Se torna um amigo de José. Porque José, tudo que ele fazia lá, fazia com
excelência. O seu trabalho era com excelência. E aí José, lá no cárcere, ele trabalha como intérprete de sonho. Intérprete de sonhos. Porque José usou uns dos seus dons, mesmo sem reconhecimento imediato da sua família, ele usa um dos seus dons para interpretar os sonhos de quem? Do carcereiro Mó e do padeiro Mó. E aí acontece o quê? Vamos lá? Gênesis 48. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo e peço-vos. José era um homem de Deus. As interpretações são de quem? De Deus. Tem gente que tem esse dom de interpretar. Eu lhe digo, irmão, eu não tenho. Aí teve gente: pastor, deixa eu lhe contar o meu sonho. E o que o senhor acha? O que eu disse? Eu não acho nada. Por quê? Eu não tenho. O que o senhor tem? Eu disse: olha, eu tenho aqui a palavra. Vamos lá? Na palavra de Deus eu tenho para dar para a senhora. É assim, assim, assado. Ah, mas pastor, tem pessoas que têm esse dom. Tem. Não vou dizer que não tem. Tem. Porque tem gente que interpreta o sonho tudo errado. Eu lembro que a minha mãe perguntava: ei, tu sonhou? Sonhei. Sonhou com o quê? Que bicho? Cobra. Ah, então vou jogar lá no jogo do bicho. Hoje vai dar cobra. Você sonhava lá um sonho lá, vai dar jacaré. Cuidado, irmão. Porque por muito pensar, a Bíblia diz que vem o quem? Os sonhos. A Bíblia fala sobre isso. Por isso, meu irmão, o José, ele tinha esse dom. Mas você vê que quando ele trabalhou como intérprete de sonho, ele deu a glória para quem? A glória para quem? Para Deus. Porque Faraó também tinha intérpretes de sonhos. Tinha, pastor? Tinha. Ele tinha intérprete de sonhos. E ali, meu querido, quando o Faraó ele tinha os intérpretes, nenhum convenceu ele. Por quê? Porque José também trabalhou com excelência como intérprete. E aí acontece o quê? Ele não enterrou o talento que Deus deu para ele. Por quê, pastor? Ele usou, mesmo quando ninguém o aplaudiu. Lá no cárcere, ele usou o dom que Deus deu para ele de interpretar sonhos. É, pastor? Sim. Com excelência. Ele não mentiu e não enganou nem o carcereiro Mó e nem o padeiro Mó. Ah, eles são amigos de Faraó. Sim. Mas o que ele falou para o carcereiro Mó e para o padeiro Mó? Você sabe quando eles contaram os sonhos? Sim ou não? Não, pastor. Ó, vamos lá. Depois que eles contaram os sonhos, olha o que eles falaram. Versículo 12, capítulo 40 de Gênesis. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume do antigo, quando era o seu copeiro. Quer dizer o quê? Faraó vai te honrar. E ele falou isso para quem? Para o copeiro Mó. Mas a mesma amizade que ele tinha com o copeiro, ele tinha também para o padeiro. E aí ele trabalha assim para o padeiro. Ele fala: porém, lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que o use comigo com compaixão, e faça menção de mim a Faraó, e fazer-me sair desta casa. Ó, para você ver. Aí vamos para o padeiro. 16. E vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, e disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e o cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto.
e de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, e dentro ainda 3 dias, Faraó levantará da tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Ele foi verdadeiro. Ele não usou de falsidade. Ele usou de verdade. Assim como ele falou a verdade para o copeiro, ele também falou para o padeiro. Ele não falou para agradar o copeiro. Não. Ele não falou para ver a maldade do padeiro. Mas ele falou, meu querido, para abençoar. Ele falou, olha, vai acontecer isso contigo, e contigo, infelizmente, não vai acontecer. Você vai morrer pendurado no madeiro, e as aves do céu vão te comer. Que notícia triste, sim. Mas o José trabalhou justo. E trabalhou com o quê? Com a interpretação do sonho, como pastor, sendo justo e com excelência. E quando José ele chega à casa, meu querido, do faraó, no Egito, José não foi colocado logo como governador. Sabe por quê? Deus honra quem é fiel no pouco, irmão, e exalta no tempo certo. Por quê, pastor? No livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, coloca aqui na televisão, no nome de Jesus, Ageu 2:9. Olha o que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Tudo tem o seu tempo, irmão. Não fica achando que as coisas têm que ser do seu jeito. A Bíblia deixa bem claro em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, calma, espere. Mas hoje apareceu, pastor, um negócio chamado o mal do século. Pessoas ansiosas. Sabe o que é ansiosidade? Pessoas que prevê o quê? O tempo. Que as coisas que aconteçam agora. E muitas coisas não vão acontecer na sua vida agora. Você tem que saber, meu irmão, esperar. Se você não souber esperar o tempo certo, Deus não tem como te honrar. Porque você acabou de aprender que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E era uma coisa que estava na vida de José, porque ele trabalhava com o quê, irmãos? Com excelência. E se ele trabalhava com excelência, ele estava esperando a glória de quem? De Deus se manifestar na vida dele. Porque ele trabalhou com excelência como servo, como escravo na casa de Potifar, foi colocado como governador, foi caluniado, foi lá para o cárcere, trabalhou com excelência lá na prisão, trabalhou com excelência como intérprete de sonho, e agora ele chega na casa de quem? De Faraó. E Deus ia exaltar ele ali. Mas ele precisava fazer o que, pastor? Esperar. E no livro de Gênesis 41, 38, olha o que diz. Gênesis 41, 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de quem? De Deus. Quem iria honrar o José? O Faraó era Deus. Faraó era Deus. Se você trabalha com excelência, quem vai te honrar? Deus. É Deus que vai te honrar. Não é outra coisa. Tem gente que fala, trabalhar no Mateus é escravidão. Mas é trabalho? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas pastor, mas trabalho demais, não sei o que e tal, tudo. Quem quer trabalhar, procura o que, irmão? Trabalho. Quem não quer, fica onde? Em casa. Infelizmente. Quem quer trabalhar, procura o que, pastor? Trabalho. Quem não quer, fica em casa. Já vi pessoas, meu irmão, lá, a gente vai fazer compra, começa lá onde?
como empacotador. Fica empacotando ali. Depois vai lá, caixa. Daqui a pouco tá lá, meu irmão, como gerente. Um nível mais alto. Mas por quê? Trabalhou com excelência. Ah, pastor, sim, vai surgir oportunidades, irmãos. Vai surgir oportunidades. Mas você precisa trabalhar com excelência. Porque o versículo 39 diz: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui que te tenho posto sobre toda a terra da onde? Do Egito. Ó, Deus colocou, não foi o homem. Nunca se esqueça, meu irmão. Sabe por quê? O que o Faraó falou? Não há ninguém tão entendimento e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Deus não esquece de você, irmão. O tempo de exaltação chega para quem confia nele. Sabe por quê? Deus usou todas as fases de trabalho na vida de José. Como pastor? Como preparação. Na casa de Potifar, na prisão, como intérprete de sonho e como quem, pastor? Governador do Egito. José passou, meu irmão, de filho a escravo, porque ele foi vendido. Ele era filho de quem? De quem, irmão? Que José era filho? Misericórdia. Jacó era pai de quem? Agora não melhorou. Era pai de quem? Então ele passou de filho a escravo, de preso a governador. Por quê? Deus estava com ele e manteve-se fiel. Hoje você aprendeu isso, irmão. Ó, trabalha com integridade, mesmo quando ninguém vê. Os seus dons podem abrir porta no tempo certo. Deus transforma sofrimento em testemunho. E o trabalho que você faz hoje tem um propósito eterno. Foi tudo isso que passou na vida de José. 4 coisas. Vamos lá? Trabalho com integridade, mesmo quando ninguém vê. Não fique trabalhando mostrando por homem. Ah, eu vou mostrar. Não. Os seus dons podem abrir portas no tempo certo. Deus transforma sofrimento em testemunho. E o trabalho que você faz hoje tem um propósito quando? Eterno. Meu irmão, tudo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Creia, tudo que José plantou chorando, ele colheu, sabe como? Uns fechos. Fechos como, pastor? Salmos, vamos lá rapidinho, para a gente encerrar. Salmos, quem achou, diga amém. 126, versículo 1. Versículo 5. Quem semeia em lágrimas, cegarão com quê? Com alegria. Quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará como? Sem duvidar, com alegria, trazendo consigo o quê? Coloca para mim na NTLH, por favor, bem aqui embaixo. Versículos 5 e 6. Olha o que diz. Que aqueles que semeiam chorando, faça a colheita com quê? Com alegria. 6. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da onde? Da colheita. A plantação pode ser até difícil, irmão. A plantação pode ser até difícil, mas a colheita vai ser grande. Tudo isso em nome de quem? Mas você quer que Deus realize os seus sonhos? Quem quer, diga glória a Deus. Trabalhe com excelência. Quer que Deus realize os seus sonhos? Trabalhe com excelência.
e Deus vai te abençoar. Em nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém.